Oi gente, voltei. Hoje eu quero falar sobre como eu me organizo nessas férias e como eu tô tentando achar um equilíbrio entre estudar, porque é algo que eu acredito que vai contribuir muito na minha formação, estudar durante as férias, e ao mesmo tempo me divertir mais, porque às vezes eu fico muito ociosa por não estar fazendo algo produtivo o tempo todo. Então, quando eu às vezes tenho momentos de lazer, eu fico com aquela pulguinha na mente dizendo: eu deveria estar estudando tal coisa. Mas não é assim, a gente precisa de um equilíbrio na vida. Então, espero que com esse vídeo possa ajudar você de certa forma a descansar, ou a tentar achar um equilíbrio entre descansar e curtir as férias ao mesmo tempo. Para começar, eu normalmente eu sou muito obcecada por organização. Então, eu normalmente uso planners como o próprio Google Agenda para montar minha rotina, para eu ter esse certo controle. Aqui eu normalmente monto tudo, ou pelo menos deixo as minhas atividades de forma geral. Como aqui, deixa eu deixar aqui. Como aqui eu corro, então eu já boto aqui correr entre 6 e 7 da manhã. Eu tento estudar de 8 às 10 da manhã. E aí à tarde eu normalmente deixo livre. E à noite mantenho o inglês todos os dias da semana, exceto o domingo. Como eu falei no início, é importante a gente manter esses espaços de lazer pra mente dar uma descansada de fato, até porque nós estamos de férias. Então precisa ter esse momento de lazer, que inclusive eu estou usando bastante para voltar a desenhar, a bordar, que são coisas que eu gosto, mas que durante o semestre eu acabo por não fazer porque a rotina fica muito apertada. Então durante as férias eu estou tentando voltar com os meus hobbies, mas sem deixar de estudar. Além disso, ter um ambiente de estudos é muito importante também. Então, se você tem um espaço que dá para fazer, dá para organizar para que ele sirva como um espaço de estudos, é bem interessante que você faça isso, organize. Bota umas canetinhas, bota um luminário ou algum mural, que é o que eu tenho aqui. Porque realmente ter um ambiente estruturado, um ambiente reservado para aquela atividade ajuda no processo de você sentar, tá? Aqui é o local onde eu estudo, então você senta e acaba por desempenhar a atividade que você tinha se proposto, que é algo que até várias pessoas falam, tem livros sobre isso, e tem uma parte nesse livro que eu gosto muito, que é o Hábitos Atômicos, do James Clear, que tem uma parte que ele fala da importância do ambiente, de ter um ambiente focado só para aquela atividade. E também temos figuras até da própria psicologia que fala, como Wesley Delano Gary, que ele enfatiza muito a importância do ambiente, não só o físico, assim, uma estrutura do ambiente, mas também das pessoas com que você anda, o ambiente em que você está rodeado. Então é interessante, se você quiser adentrar mais nesse aspecto da importância do ambiente para o nosso cérebro, leia mais livros sobre o ambiente, ou Pure, por Wesley Delano Gary, que ele tem enfatizado bastante esse ponto. Então, se você não tem um espaço para montar e para chamar de seu, assim, por hora, não tem muito o que fazer, é apenas realmente tentar se concentrar onde você conseguir e dar o seu melhor. A primeira dica é use, em relação aos estudos, use a técnica Pomodoro. Eu sou uma grande defensora da técnica Pomodoro porque é a técnica que eu uso e que funciona pra mim, porque eu não consigo passar muitas horas sentada para desempenhar uma única função. Então eu preciso fazer pausas para o meu cérebro processar. Eu digo isso porque eu conheço pessoas
que elas apenas sentam e passam, sei lá, 2 horas inteiras, assim, direto, desempenhando a mesma função. E eu não consigo, isso é muito estressante para o meu cérebro. Então, técnica Pomodoro é a minha preferida, assim. Segunda dica, estabelecer metas realistas. Sei que muitas pessoas também falam disso, porque é algo importante. Por exemplo, você não pode estabelecer ou dizer que vai fazer 50 coisas quando você sabe que tem outras atividades que você vai precisar fazer e que não vai dar tempo de fazer outras coisas. Então, por exemplo, tem 5 conteúdos para estudar, mas essa semana eu preciso fazer outras coisas, outras atividades que também são importantes para mim. Então, das 5, essa semana eu só vou estudar 2, mais ou menos assim, sabe? Seja realista com a sua rotina. Terceira dica é alternar os conteúdos para não ficar tão cansativo. Por exemplo, eu falei que eu tava focando muito em estudar aspectos do cérebro porque eu quero muito fazer neurociência, mas eu também estou estudando sobre psicologia hospitalar, me aprofundando, sei lá, na verdade conhecendo, porque eu não entendo ainda muito de psicologia hospitalar. Então, meio que estou mesclando. Uma hora eu estou estudando sobre, sei lá, o hipotálamo, as funções do hipotálamo, e no outro dia, ou então no outro Pomodoro, eu estou estudando sobre algum aspecto da psicologia hospitalar, como faz uma avaliação psicológica dentro do ambiente hospitalar. Então, é importante a gente também fazer essa mesclagem ou essa alternância entre conteúdos para não sobrecarregar o cérebro. Quarta e última dica, sono. Vocês precisam entender a importância de dormir. Tanto eu falando isso durante as férias, mas isso serve muito para o período acadêmico. O sono é primordial, é quando a gente consegue fixar o conteúdo. Nosso cérebro precisa, como eu acabei de falar, a gente não pode. É bom alternar conteúdos para não sobrecarregar nosso cérebro. O descanso, ele vai servir também para não sobrecarregar o nosso cérebro. Então, se você fica até tarde da noite, seja estudando, seja utilizando o celular, e no dia seguinte vai querer estudar, você pode ter dificuldade de concentração e memorização. Então, sono. E só o que tem são diversos artigos científicos que falam da importância do sono, do descanso, tanto entre as sessões de estudo, quanto durante o período noturno. Ok? Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a ter uma ideia de como se organizar durante essas férias, tanto em relação a estudo, quanto em relação a descanso. E se você gostou, curte, comenta, ou se você tem alguma dica para me dar sobre a técnica de estudo ou algo do tipo, por favor, sinta-se livre para os seus comentários. E é isso, gente. Até mais.